com algumas questões da prova, quero poder corrigir ela todas, se possível. Mas eu quero terminar a apostila volume 7. Eu tenho duas coisas legais para comentar, para considerar a parte teórica resolvida. Tem um detalhe de física B e um detalhe de física E. Física C acabou com as leis de Kirchhoff. O ideal é fazer pelo menos mais um exercíciozinho, lógico. Mas eu quero ver se nessas duas aulas que nós temos, né? Temos 2 aulas de prova hoje ainda. Eu vou tentar fazer essas 2 coisas e corrigir tudo que eu puder na prova. Então, olha só. Isso que eu vou fazer agora, mais uma vez, é porque eu tenho alunos perdidos aí no meio que tem uma qualidade que merece toda essa energia que eu vou gastar agora. Eu poderia aqui empurrar a fórmula de Taylor boca abaixo. E corro até o risco, faz 1 ano que eu não deduzo ela, mas vale a pena, cara. É um desafio mental tu acompanhar o raciocínio para a gente entender uma fórmula que brotou aí na apostila do além. Primeiro, vou pegar uma corda aqui, ó. Vou pegar uma corda, vou amarrar ela na parede e vou puxar ela com uma força F. Depois que eu fizer isso, eu vou dar uma sacudida nela. Quando eu sacudir ela criando apenas um pulso, eu posso aproximar esse pulso que eu acabei de produzir por um arco de circunferência. Moça, ô moça, beleza? Isso aí, galerinha. Aí olha só, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de corda para analisar. A gente chama lá que é um pedacinho infinitesimal, ou um pedacinho diferencial de corda. Ele tem um tamanho bem pequenininho. A corda tem um tamanho L. Esse tamanho aqui a gente pode chamar de delta L. Eu quero pegar bem o central ali. Eu estou analisando aquele ponto central. Por que eu estou analisando ele? Porque tu concorda que esse pulso ele vai indo para lá, né, numa certa velocidade, né? Eu quero descobrir uma maneira eu quero achar uma forma de calcular essa velocidade com que esse pulso propaga. A velocidade com que a onda se propaga na corda. Tudo bem para vocês? Essa corda tem uma massa M e essa corda é homogênea, ou seja, cada pedacinho, cada centímetro dela tem a mesma massa. Tudo bem para vocês? Ou seja, o fabricante dela vai informar para o comprador dessa corda a densidade linear. Densidade linear. O que é a densidade linear? Densidade é massa sobre volume, né? Densidade linear é massa, só que não é sobre volume, é sobre comprimento. Tranquilo até aqui? Densidade linear. Pera aí, cara. Esse pedaço de corda vai para frente? Não, mas... Onda só transmite energia, não transmite matéria. A corda não está indo para frente, a energia, né, o pulso está indo para frente. Concorda comigo? Eu estou segurando a corda aqui, está amarrada na parede e eu continuo segurando ela com uma força F. Olha, cara, o que dá para entender, já que é um arco de circunferência, é que aquele cara naquele momento é como se estivesse descrevendo um movimento circular uniforme. A velocidade é tangente à trajetória, tá vendo? Tem o raio da circunferência onde o sujeito dá. E detalhe, ó, esse pequeno pedacinho de corda que eu estou tirando, esse pequeno ele é pequenininho, mas eu posso dizer que tem um certo ângulo sendo formado aqui, ó, um ângulo θ sendo formado ali naquela circunferência que eu imaginei. Agora olha só. Pois é, né, cara, assim tu vê isso, parece uma viagem. Um cara balança uma corda, tira uma fotografia, vê que ela está aparecendo uma circunferência em cima. E peraí, cara, eu tenho o direito de desenhar uma circunferência ali para fazer a conta. Porque fica redondinho mesmo. Isso não é uma piada. Se tu tirar a foto de uma corda sacolejante, a parte superior dela, tu vai conseguir traçar uma circunferência sem problema nenhum. Apesar da aproximação que nós estamos fazendo, tu vai ver que o resultado final ele é honesto. E a experiência confirma ele. Pessoal, se eu fosse aplicar a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração naquele pedaço de corda, a força resultante é chamada centrípeta. E a aceleração centrípeta, não sei se vocês lembram, a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. Eu vou ter que dar um jeito de achar a massa e achar a força centrípeta atuando naquele pedaço de corda. A massa não vai dar muito trabalho, porque já que eu sei a densidade
velocidade linear e eu chamei aquele tamanho ali de delta L, então μ é igual a m sobre delta L, que é o tamanhinho daquele pedacinho, está dividido, passa... Então a massa daquele pedacinho é μ vezes delta L. Eu posso trocar a massa daquele pedacinho de corda por μ vezes delta L. Honesto? Nada demais, né? Se eu peguei a massa da corda toda, dividi pelo tamanho dela todo e multipliquei pelo pedacinho dela, eu vou ter a massa daquele pedacinho. Nada demais. O chato talvez seja achar a força centrípeta. Tu aceita que cada pedacinho da corda está sendo tracionado por uma força aqui e aqui? Qual é o valor dessa força? Se eu estou puxando a corda com uma força F, tu aceita que cada maldito pedaço dela está sendo tracionado por uma força F? Essa é a ideia da tração de uma corda, né? Isso confunde muito as pessoas. Se eu estou com uma corda, esticando a corda e puxando ela contra a parede com 100 newtons, cada maldito pedaço da corda está sendo esticado com uma força de 100 newtons, é a ideia de tração. Aqui então tem uma força F e aqui tem uma força F. Não é difícil mostrar que aquele ângulo θ está ali, ó, θ. Que ângulo é aquele ali? θ. Eu posso decompor essa força F, né, numa Fy e numa Fx. Fazendo a decomposição em ambos os lados, o que tu enxerga que vai acontecer com uma Fx de um lado e do outro? Se anulam? Se eu pegar a Fx puxando para lá e a outra para cá naquele pequeno pedaço de corda, vai dar zero. Então quem seria a força resultante? Já que essa anulou com essa, quem seria a força resultante? Fy de um lado para baixo. Do outro lado também tem outra Fy. Ambas Fy empurrando um pedacinho de corda para baixo. Qual é a força resultante? Obrigado. 2Fy. Pois é, cara, na verdade tu vê, olha só o que eu estou te dizendo. Tem lá um corpinho, tem uma força F aqui, uma força F aqui. Eu te disse que aqui tem um ângulo θ, aqui tem um ângulo θ, e eu estou te pedindo, qual é a força resultante? É outra matéria, que não fui eu que forneci para vocês esse ano. Mas teoricamente vocês já viram decomposição de vetores esse ano, né? Aí o que a gente faz? A gente decompõe o vetor aqui, que é o Fy, a gente decompõe esse vetor que é o Fy, esse vetor aqui é o Fx, vai anular com o Fx irmãozinho dele, que tem o mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, e a resultante fica Fy mais Fy, que é 2Fy. Era mais tranquilo, né? Só que tu vê, isso ali no meio, porra, já é muita coisa uma na outra. Parabéns pela tua pergunta. Tu vê, não foi nada demais. Eu decompus os vetores, anulei os caras que estavam atuando no mesmo ponto, sentidos opostos, e somei os dois caras que tinham o mesmo sentido. Honesto? Como é que calcula aquele Fy ali? Como é que decompõe ele? Como é que acha o Fy? É F vezes seno ou cosseno? Sem ângulo, né, galera? Cosseno seria o Fx, né? Sem ângulo, lembra quando decompõe sem ângulo vezes seno, aquela regra prática. Mas tu poderia ter feito cateto oposto sobre hipotenusa naquele triângulo retângulo ali, né? Poderias ter feito cateto oposto sobre hipotenusa. Mas de maneira prática, depois dá uma revisada se for o caso, vezes seno. Decomposição rapidinho. Então até agora nada demais. Quem é o F? F vezes seno de θ, μ vezes delta L, V ao quadrado sobre R. A única coisa que está me incomodando nessa forma, porque eu quero relacionar a força que eu estou tracionando a corda com a velocidade do pulso, que é o Vzinho ali. A única coisa que está me incomodando aí é aquele seno. Eu quero eliminar aquele seno da minha vida. Aceitas que aqui tem um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, né? Tu concorda que já que esse tamanho todo é delta L, a metade dele é delta L sobre 2? E quem é o seno? É o cateto sobre a hipotenusa é o raio da circunferência, vocês aceitam? A hipotenusa é o raio. Seno daquele ângulo θ é o cateto oposto, delta L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o raio da circunferência. Então eu vou substituir esse seno por aquele valor. 2 vezes F. 2 vezes F, quem é o seno? Delta L sobre 2R, tudo bem? Divisor de fração, a primeira vezes versus a segunda, o R multiplica o 2. Isso é igual a μ delta L V ao quadrado sobre R. Delta L de um lado elimina
maldita fórmula de Taylor. Cara, o mais bizarro, eu também achei isso. Eu olhei, que idiota, mentiroso do caramba. Eu olhei para o senhor fazendo. Quer dizer, não olhei, nunca me deduziram. Não, nunca me deduziram. Lamentavelmente, nunca nenhum professor fez isso para mim. Mas tudo bem, eu perdoo. Aí, eu olhei a dedução do livro, né? Meu, que idiota, que mentirada. Mas como é que tu vai explicar, porra? Tu vai lá no laboratório, puxa a corda com uma força de 100 newtons, pega o Mi da corda que tu calculou na balança e com uma régua, joga na fórmula, dá 1% de erro, dá 0,5% de erro, e tu faz 1000 vezes na China, no Turcomenistão, no Brasil, e dá 1% de erro quando o cara no laboratório é meio cabeça de bagre. Porra! Que foda, cara! O ser humano é um bicho doente, com ideias bizarras como essa, consegue uma relação matemática entre a velocidade da onda em uma corda, a força com que eu puxo a corda e a densidade da corda, cara. O violonista sabe disso, aliás. O cara que constrói violão. Luthier. O luthier sabe disso. Ele sabe que a espessura da corda, a densidade da corda interfere na velocidade e, portanto, na frequência. E, portanto, no tom. E ele sabe que a força do traste, certo? Apertando o traste lá, tu aumenta... Traste. Como é o nome daquele negocinho de apertar? Tarraxa. Apertando a tarraxa aumenta a força e muda a velocidade da onda. E já que a velocidade da onda está relacionada com a frequência, o cara consegue determinar a frequência de cada corda a partir da seleção da densidade específica da corda, a partir da seleção da força que ele bota na corda e também do L, né? E também do L. Agora que a gente tem a fórmula de Taylor reduzida, dá para avançar a partir daquelas equações que nós queríamos para onda, para harmônicos. Vê se vocês lembram disso. Que harmônico é esse? Primeiro harmônico. Segundo, terceiro é quando é tubo fechado. Terceiro, como é que relaciona o tamanho da corda com o lambda? L é igual, meio lambda, né? 1 lambda sobre 2. L da corda, 2 lambda para o enésimo harmônico. N lambda sobre 2. E agora vamos relacionar a fórmula de Taylor e essa relação na equação fundamental das ondas. Pode vir, pode vir. Yeah. Muito obrigado. Ó, a velocidade da onda na corda a gente calcula dessa maneira, concorda comigo? O comprimento de onda está relacionado com o tamanho da corda dessa maneira. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Fica 2L sobre N vezes F. Então, olha lá, frequência igual N que multiplica raiz de F sobre Mi dividido por 2L. Está aqui. Pronto, pode ir lá fabricar o teu violão. Pode ir lá fabricar o teu violão. Para a frequência da corda que tu vai afinar, né, que tu vai produzir, tem que saber o quê? O tamanho da corda. O tamanho da corda no violão de criança, então ele tem que ter uma construção característica para poder funcionar, né, um violão com um bracinho um pouquinho menor. Então o tamanho da corda importa, a força, a densidade e também, o que é o N? É o harmônico, cara. É o harmônico. Como assim o harmônico? Como é que tu toca com... Como é que tu faz a corda vibrar assim ou assim ou assim? Cara, tem que ser bom, né? Vou bater na corda, vou querer que ela vibre em primeiro harmônico. Vou bater na corda, vou querer que ela vibre em segundo. Em que harmônico será que vibra a corda do violão? Segura agora porque a notícia é triste. Todos. Dá para acreditar. Eu demorei a acreditar. Quando tu bate na corda do violão, se tu filma ela, tu vai ver que tem uma onda que faz a corda ir e voltar toda para cima. Ao mesmo tempo, a corda às vezes dá uma oscilada em 2, às vezes ela dá uma oscilada em 3 e esses harmônicos ficam sobrepostos. Ou seja, quando tu faz uma corda vibrar, ela não está emitindo uma frequência só. Ela está emitindo várias frequências, cara. Quando uma corda vibra, a gente fala que vibrou em lá 440 Hz, uma pinóia. 440, 880 e vários outros harmônicos concomitantemente vibrando juntos.
Tu vê, é uma doença, a natureza é uma doença, cara, e a gente está te ensinando aos pouquinhos as coisas simplificadinhas para depois tu poder deglutir a realidade dura e bizarra. Ah, agora eu estou entendendo que o cara bota o dedo de maneira esquisita na quinta casa, no quinto traço da quinta corda lá, né? E dá uma batida esquisita para poder usar o diapasão e afinar. É para ele poder fazer a corda vibrar num harmônico específico, para ficar mais fácil de comparar com o diapasão e poder fazer o uníssono acontecer e buscar afinação. Tu vê que viagem, né, cara? Quando me falaram isso, meu Deus, não pode, isso é coisa do além. Uma corda vibrar, quando eu aprendi no ensino médio, na minha cabeça ou ela vibra em primeiro harmônico, ou ela vibra em segundo, e não, tu bate nela, ela sai vibrando em vários harmônicos, um em cima do outro. É uma doença. Eu ia no YouTube ver aquela filmagem que eles fizeram na super câmera, dos caras tocando guitarra. Cara, tu vê a corda de uma guitarra vibrando em câmera lenta, aí não parece mais idiotice esses desenhos, ó. Tu vê que puros desenhos não é doença dos caras, não existe. Super câmera, YouTube, entre uma piada e outra, tu bota lá, vai aprender um pouco mais de física. Show de bola! Olha, eu considero encerrado o volume Física B da teoria. Cara, olha só, é mais ou menos, vamos pensar no microfone primeiro? Se a gente pensar no microfone primeiro, vai ficar fácil de entender o que está acontecendo. Olha só, imagina que eu faço o seguinte circuito elétrico. Um circuito elétrico tem uma resistênciazinha e tem uma DDPzinha. Vai, se eu tiver um amperímetro aqui, ele mede a corrente elétrica. Tranquilo? Mas corrente elétrica gera campo. Corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica já mostra que tem campo elétrico. Corrente elétrica exige campo elétrico empurrando as cargas para algum lugar. Carga elétrica parada já tem campo elétrico. Ela gera campo elétrico na hora. Agora, se ela se mexe, quem vê a carga elétrica se mexendo, além de campo elétrico, percebe campo. Vou botar um ímã aqui, cara. Eu vou pegar e vou botar um ímã aqui, perto do fio. Um ímãzinho aqui. Norte, sul. E vou esticar esse fio numa plaquinha bem fininha. Vou prender essa plaquinha aqui e aqui. E vou botar isso aqui próximo da boca de alguém. Quando a boca da pessoa fizer o ar vibrar, essa plaquinha bem fininha vai vibrar também, né? Na mesma frequência do ar. Na mesma frequência da voz da pessoa. E aí, cara, esse ímã ali vai modificar a frequência da corrente elétrica passando aqui. Vai fazer a corrente elétrica vibrar na mesma frequência da voz da pessoa. Caramba, eu vou medir então a corrente elétrica oscilando aqui, vou jogar numa caixinha de som, que é ímã com fio enrolado, a caixa de som vai vibrar na frequência que a voz da pessoa fez o ar vibrar. Puta que pariu, que ideia foda! Faz o fiozinho vibrar com a voz da pessoa, mede essa vibração, bota numa caixa de som, a caixa de som vai reproduzir a voz da pessoa. Quase do além. Botou a voz no fio. Mas não é, cara, não é a voz do fio, né, cara? Tu vê, eu estou convertendo a voz numa onda eletromagnética dentro do fio e estou depois convertendo essa onda eletromagnética em som de novo. Que ideia! Peraí, para estar afinado tem que estar numa frequência específica, né? Se a gente colocar aqui nesse cara algo que possa ler a frequência que está sacudindo, pronto. Quando chegar na frequência que o afinador quiser, vai acender uma luzinha diferente. Aí tu vai, é um microfone, escutando o barulho do violão, certo? E um computadorzinho calculando que frequência está sacudindo. Aí 440 acende a luzinha para o cara parar de apertar a tarraxa. Certo? Boa pergunta, boa pergunta. Galerinha, eu acho que eu vou resolver as questões da prova relacionadas a isso. Aproveitar esse momento. E se você quiser afinar a corda lá, vai mudar? Sim, se tu for mudar a afinação do instrumento, tu tem que colocar no teu... Ou tu vai desobedecer o instrumento, porque o instrumento fala, ó, tá afinando a corda tal agora. Certo? O instrumento precisa saber qual é a corda que está sendo afinada. Tu pode desobedecer ele e só ler a frequência que ele está lendo e afinar outra corda, de outra maneira. Mas, por exemplo, o violão, Ah, se tu afinou o violão diferente, a música, se tu for tocar com aquelas notas que tu tinha lá, já não vai conseguir tocar. Vai modificar completamente. Certo? Inclusive, eu já não sei se eu comentei com vocês que o músico tem ouvido absoluto. Ele tem dificuldade, às vezes, de tocar com outra afinação que não a afinação clássica. Então, tu vê, isso pode gerar uma limitação para o cara que tem um ouvido absoluto inato já de nascença. Ele vai tocar numa outra afinação, ele pode ficar confuso, apesar de ser um grande músico. Né? Então, afinações diversas aí interferem sim
inclusive nos acordes que tu vai fazer dentro da música, certo? Ô galerinha, cadê a provinha? Deixa eu ver. A provinha, tem alguém com a provinha aí? Eu tinha aqui, beleza. Muito obrigado, com licença. Deixa eu ver dessa história aí, o que é que tinha para corrigir. Questão 1. 2 músicos se apresentam tocando seus instrumentos, uma flauta e um violino. A flauta e o violino estão emitindo sons de mesma altura. O que é altura? Frequência. Frequência. Mas de intensidades diferentes. Um está com um volume maior do que o outro. A intensidade do som do violino é maior do que a intensidade do som da flauta. Uma pessoa cega encontra-se a uma mesma distância dos dois instrumentos, estando a flauta à sua direita e o violino à esquerda. A pessoa é capaz de distinguir os sons de um violino e de uma flauta. Ou seja, o cara não é, né? Não tem noção de música mínima. Considerando a situação descrita, assinale as corretas. 01. É possível perceber que o violino está à esquerda e que a flauta está à direita devido ao timbre diferente dos sons emitidos pelos instrumentos. Timbre é aquilo que a gente consegue reconhecer a voz da pessoa do outro lado, né? O formato, a maneira como o ar vai vibrar. Discutimos isso. 01 verdadeiro. A pessoa é capaz de perceber que o violino está à sua esquerda e que a flauta está à sua direita, porque o som que está sendo emitido pelo violino é mais agudo e o som da flauta mais grave. A altura é frequência. Se a frequência é a mesma, o tom é o mesmo, os dois são tão graves ou tão agudos um quanto o outro. Falso. 04. É possível que a pessoa perceba. É possível a pessoa perceber que os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical, porque uma nota musical é caracterizada pela sua frequência. Sim, agora para a pessoa perceber isso, ela já tem que ter ótimas noções de música. Eu te falei, né? Eu demorei meses para escutar meu primeiro uníssono da afinação do violão. Manja tudo de música, imagina, um mês para conseguir escutar o negócio afinando, cara. Isso que eu insisti, juro. 08. O som que está sendo emitido pelo violino tem a mesma frequência do som que está sendo emitido pela flauta. Por isso, a pessoa percebe que são de mesma altura. É isso que é altura, frequência. Perfeito, ele falou. 16. A forma da onda sonora do violino é diferente da forma da onda sonora da flauta. Por isso, os sons desses instrumentos apresentam timbres diferentes. Timbre é o formato da onda. Foi exatamente o que a gente discutiu, que dá para distinguir um do outro. Absolutamente correto. 32. O som que está sendo emitido pelo violino é mais alto do que o som que está sendo emitido pela flauta. Mais intenso poderia ser, né? Mas não é. A altura ele falou claramente que é a mesma. Na linguagem vulgar, dizemos que a pessoa percebe o som do violino mais forte do que o da flauta. O violino, deixa eu ver, maior intensidade do que o da flauta. Sim, verdadeiro. Ficamos com 93. E aí, deu pra achar a questão na internet? Deu pra se preparar? Pô, tem na apostila, caramba! Olha que legal, cara, é tão terrível fazer uma questão da UFSC. Não são todas assim, tá? Mas eu te garanto que metade delas vão ter um nível parecido com esse, cara. Não pode ser tudo foda, não. Desculpa, tudo difícil, não. Essa aqui até o meu colega confessou que corrigiu com vocês antes. A questão polêmica. Eu não sei como é que conseguiram arrumar polêmica nessa questão, né, cara? Tem que ser muito cabeça de barra para arrumar polêmica aqui, né? Certo? Dá uma olhada, olha só que bonitinha essa questão. É a questão da frequência fundamental do tubo fechado. Resolvi praticamente ela com vocês na aula anterior. Valeu. Questão 4. A frequência fundamental de um tubo fechado é assim, ó. O primeiro harmônico é a frequência fundamental. É 160, 170 Hz. O comprimento do tubo. Ele quer saber o comprimento L do tubo. E quer saber a frequência do terceiro harmônico. Pô, cara, se o primeiro harmônico a frequência é 170, o terceiro é o triplo. A gente discutiu isso. O segundo é o dobro, o terceiro é o triplo, o quarto é o quádruplo. Então tu vê, multiplicar por 3. É claro que eu vou fazer mais bonito. Certo? Eu vou fazer mais bonito, mas é multiplicar por 3. Aí tu já tem duas opções, né? Aí era só tu lembrar como é que relaciona o L com o lambda, né? Como é que relaciona o L com o lambda? Lambda sobre 4, porque é meio ventre. Quando era ventre era sobre 2. Lambda sobre... Ih, mas como é que eu vou achar o lambda?
Para, veja o que uma lambda faz. Velocidade do som no ar, a frequência ele forneceu, acha o lambda. Lambda é 2 metros. Já que o lambda é 2 metros, 2 simplificando com 4, 0,5. Achei o tamanho do tubo. 0,5, 510, letra D.